Sejam bem-vindos ao nosso canal. Alexandre Zibenberg falando aqui diretamente de Orlando, da Flórida. Eu estou mudando aqui o meu escritório, então de repente vocês estão aqui com essa parede branca aqui atrás, mas é porque a gente está mudando de local. E vamos falar hoje de um tema, tá? Sobre imigração. É um tema que é muito importante. Muitas pessoas, com tudo isso que está acontecendo no Brasil, né? Esse avanço do poder, um poder ditatorial, um poder excessivo do Estado. Então tem muitas pessoas que de fato querem ou vir morar aqui nos Estados Unidos ou, de certa maneira, investir aqui e começar a iniciar um negócio, de repente vir morar aqui daqui a 5 anos, 10 anos, ou ficar indo e vindo, eh, e manter a residência no Brasil, mas também estar sempre aqui nos Estados Unidos, tá? Então, eu quero falar um pouco para vocês aqui desses vistos e dessa questão de você mudar de país, os desafios que a gente tem. Então, eu queria passar aqui para vocês algumas coisas que eu vejo como, essenciais, tá. Você tem muitas pessoas que vieram para cá e não se preocuparam com essa questão, documental, e aí essas pessoas obviamente depois enfrentaram problemas, enfrentam. Tem muitas pessoas que hoje estão com problemas de documento aqui, muitos brasileiros, então você veja um movimento até de brasileiros que voltam ao Brasil, porque tem esse problema de documentos. Quando você tinha o governo do Biden, era mais as coisas estavam mais, fáceis para quem não tinha documento. A fiscalização, de repente, era menor, a pressão era menor e, nitidamente, o governo, do Donald Trump, ele é um governo que, ele não é contra a imigração, mas ele quer uma imigração oficial, e eles buscam pessoas altamente qualificadas, tá. Então, existe essa mudança de governo, da época do governo Biden, que foi até o ano passado, até o governo Trump, que começou esse ano. Já aconteceu um monte de coisas aí do governo Trump. É um governo que eu particularmente gosto muito mais do Trump do que do Biden, mas na questão da imigração, sem dúvida nenhuma, tinha pessoas que estavam aqui sem documento, para essas pessoas estava mais fácil na época do Biden. Então muita gente até faz um movimento hoje de voltar ao Brasil mesmo com todo o caos que a gente está vendo no Brasil. Vamos lá, vamos entender o que pode fazer, pode facilitar um pouco a sua vinda para os Estados Unidos, você entender um pouquinho sobre isso. Primeiramente, você entender que um processo imigratório, você contratar um escritório para fazer isso, não é algo barato, tá? Primeiro que não é algo barato, é algo que sempre vai custar caro. Se você for então fazer um processo de green card, vai ser bem caro, tá? Então não se assuste com os valores, mas os escritórios cobram em torno de US$ 15.000, US$ 20.000, tem escritório que cobram US$ 30.000, então você botando aí vezes 5 e pouco, eh, existem processos que as pessoas gastam mais de R$ 100.000 num processo apenas para você conseguir a sua documentação. Então isso é fato. Você pode fazer essa solicitação desses processos. Estou falando aqui dos processos, que se chamam o EB1, EB2, EB3. São processos que são para documentos baseados em trabalho, né, que é a tradução do employment based, baseado em emprego. Então, o EB1 é para pessoas de altíssima qualificação. Você pode pedir esse EB1 no Brasil, junto ao consulado, óbvio. É importante que você tenha alguém te ajudando nisso, né, um escritório te ajudando nisso. Ou você pode pedir aqui do estado, você pode entrar aqui com visto de turista, e aqui você vislumbrar uma oportunidade de ficar e também fazer o que eles chamam de alteração de status, tá. Então, o EB1 é para quem é bem top no seu mercado, tá. Obviamente, não é só pro Neymar, não, mas é para quem, tá no topo do mercado. Você tem um EB2, né, que as pessoas, muita gente que tem, qualificação universitária, eh, formação universitária, tem cursos, muita gente entra pelo EB2, que já é um pouco abaixo do EB1. Então, você tem muita gente que entra com esse, EB2NW, que seriam essa questão do interesse nacional. Os Estados Unidos têm interesse nas suas habilidades, né. Então você, percebe que os Estados Unidos está precisando, daquela mão de obra e, sei lá, um exemplo aqui, pilotos de avião. Então os Estados Unidos precisam hoje de pilotos de avião, então é de interesse nacional. Então você é um piloto de avião totalmente qualificado no Brasil, trabalha numa grande empresa do Brasil aérea, e aí você pode tentar através do EB2NW
ter esse visto para vir para os Estados Unidos. Isso não te garante um emprego, tá, gente? É a possibilidade de você trabalhar de maneira oficial. Você tem o EB3, que é para você, eh, trabalhar em empresas, um trabalho mais simples. Também tem muita gente aqui que entra com o EB3, mas aí é quando você tem uma empresa que ela está procurando um tipo de trabalhador, um trabalhador com menos qualificação que o EB2, e aí você também consegue, esse benefício, se conseguir comprovar e seu processo ser aprovado, você tem esse EB3, que também você pode, conseguir o seu green card através dele, tendo menos qualificação que o EB1 e que o EB2. Existe também, gente, o EB4, o EB5, mas eu não vou nem entrar nesses termos aqui agora. Quero também falar para vocês que existem outros vistos. Por exemplo, existe o visto de asilo, muita gente já deve ter ouvido falar nisso. Então vamos lá, tem casos de asilo, por exemplo, a mulher foi vítima de violência doméstica no Brasil. Essa mulher, se de fato ela foi, né, não pode ser um caso falso, e a gente sabe que existem casos falsos, mas os Estados Unidos é um país extremamente sério, então se a mulher tiver provas, se teve um processo, existe documentação, se o caso às vezes saiu até na mídia, enfim, tudo isso pode fortalecer para ela vir para os Estados Unidos e pedir o asilo. O asilo você tem que entrar nos Estados Unidos, então você teria que ter um visto de turista para entrar e pedir aqui dentro. Vamos supor, esses casos políticos também do Brasil, as pessoas que são perseguidas aí pelo Alexandre de Moraes. Então, se você de fato é perseguido por ele, você teve um processo, ele te incluiu em um processo desse, e aí é uma perseguição política que ocorre em todo o território nacional, que você não tem como escapar disso, você teria que ter o visto de turista, você entra nos Estados Unidos, e aí você vai pedir o asilo aqui dentro, ainda mais agora que o Alexandre de Moraes e a sua esposa são sancionados pela legislação Magnitsky, que coloca eles como infratores de direitos humanos. Então, isso aí possibilita você conseguir esse asilo. O asilo é um visto que tem uma questão extremamente delicada. Depois que você entrou, você não pode mais ir ao Brasil, tá? Não é que você é impedido de entrar no Brasil, você pode ir para o Brasil, mas aí você vai perder os benefícios do teu asilo que você vai conseguir aqui nos Estados Unidos, que ele também vai te dar a permissão de trabalho, também vai te dar o seguro social. Assim, o asilo é bem extenso, tá? Mas é importante que a pessoa tenha documentado, né? Tenha documentos que comprovem que essa pessoa foi perseguida. Eu também conheci um caso aqui de asilo que um policial tinha matado um criminoso de alta periculosidade o pessoal da facção desse criminoso jurou vingança. Então esse policial ele veio para cá e pediu asilo aqui, ele conseguiu comprovar tudo e ele teve o seu asilo aprovado aqui nos Estados Unidos. Então são N casos, tá? A questão do asilo. Eh, e vamos falar aqui de um outro visto que muita gente faz, que é o de estudante, tá? O estudante você pode fazer ele do Brasil, pode fazer ele aqui. Se você fizer do Brasil, ele tem uma vantagem. Por quê? Porque você pode ir ao Brasil e voltar. Se você entrar aqui nos Estados Unidos e pedir essa transferência para o estudante, você não pode mais sair dos Estados Unidos. Então tem muitas pessoas que estão aqui há 3 anos, 4 anos com o visto de estudante. O visto de estudante tem um problema, que você não pode trabalhar em tudo, né, tem algumas exceções que você trabalha, casos assim, tem algumas ramificações do visto de estudante, mas, por exemplo, se a pessoa ela faz um curso, ela pode trabalhar naquele curso ali, no campus de uma universidade que ela está estudando, ela pode durante algumas horas trabalhar ali. Então, existe o trabalho, mas é o trabalho restrito, então você precisa ter uma receita, uma reserva para você estar no visto de estudante. Tem muita gente nesse visto de estudante aqui nos Estados Unidos, eh, então é um visto também que a pessoa pode analisar, para quem ainda mais para quem é jovem, quem quer vir às vezes aprender inglês, isso aí eu acho que é um visto muito importante para isso. Então, você também tem que analisar os casos, e como eu não falo aqui como advogado, eu não sou advogado nos Estados Unidos, sou advogado no Brasil e estudo um pouco o tema aqui. Esses casos aqui nos Estados Unidos, você tem que ver que é preciso acompanhar que existem processos que estão demorando, existem processos que estão andando mais rápido, então tudo isso você tem que, levar em consideração, tá. Já esse visto B1, B2, que é o visto de turismo e negócio, ele não permite que você trabalhe aqui, mas você pode sim investir, por exemplo, você pode vir aqui comprar uma casa, um apartamento, botar para alugar no Airbnb, ou você pode comprar um carro, botar esse carro para alugar aqui. Você pode entrar de sócio, né, um amigo seu tem um business aqui, você quer investir, comprar 10, 20% desse negócio, você pode ser sócio desse negócio, você pode abrir uma empresa aqui nos Estados Unidos, você pode ter conta bancária aqui nos Estados Unidos,
e também ter uma fonte de renda em dólar. Então, é importante a pessoa, às vezes o cara está no Brasil, ele pode investir aqui, e uma renda em dólar que você consiga ganhar 2, 3 mil dólares, se você transferir para real, olha quanto isso não é, né. Tem brasileiros que moram no Brasil, mas tem uma renda aqui de 10 mil dólares. Então esse cara tem uma receita alta, eh, em real. Então isso, é é possível que você faça isso. Então eu queria esclarecer um pouco para vocês isso, a questão de vistos, tá. Existe muita coisa, existem N tipos de vistos, e é uma coisa muito importante. Eu acho que, assim, o primeiro passo a você ser dado, se você quiser imigração, é começar a estudar um pouco sobre os vistos, entender um pouco sobre os vistos. Não venha para cá de qualquer jeito. Não fala assim: "Ah, eu tenho um visto de turista, eu entro nos Estados Unidos e lá dentro eu vou me virar". Não faça isso. Por mais que muita gente já fez, você já ouviu histórias, não faça. Hoje isso não é tão simples, tá. Analise bastante essa questão de visto, analise bastante a questão de custos, não ache que você vai chegar aqui e vai ficar milionário. É muito trabalho aqui nos Estados Unidos, é um país maravilhoso, mas analisa com calma a questão de custos que você vai ter. Você vai alugar um imóvel, você tem calção, você vai comprar um carro, cuidado, se você comprar um carro parcelado, vai ficar a vida toda pagando o carro vai ficar velho e você ainda tem anos para pagar. Então analisa muito bem essa questão e, enfim, eu estou aqui, quem quiser algum tipo de ajuda, pode comentar aqui no vídeo, quiser me chamar, pedir meu telefone, eu dou meu telefone para a gente conversar, para explicar um pouco mais para vocês em relação a isso, para auxiliar vocês nisso, para quem quiser vir morar nos Estados Unidos ou quem estiver planejando vir daqui a alguns anos, ou quem simplesmente quer: "Ah, eu quero investir em um business nos Estados Unidos e vou continuar morando no Brasil". Eu sei que o Brasil está com esse problema aqui agora de Lula, de Moraes, mas eu vivo bem aqui, eu gosto do Brasil, mas poxa, também quero ir para os Estados Unidos uma vez por ano, 2 vezes por ano, quero ter um business aí. Show de bola. Eh, eu também posso, o que eu puder aconselhar vocês nisso aí, estou aberto. Inscrevam-se no nosso canal, encaminhe esse vídeo para mais gente, vamos fazer aumentar a relevância aqui do canal. Fiquem com Deus, quem não me segue também me segue lá no Instagram. Um grande abraço, que Deus abençoe a América, que Deus abençoe o nosso amado Brasil. Valeu, galera.